internacionalistas do mundo, unimos para mais um episódio do Pode Rir. Dessa vez com uma dinâmica um pouquinho diferente do normal. Estamos aqui hoje eu, o Bruno, e meus colegas, Shaul e o outro Bruno, para discutir um pouco sobre o intenso noticiário internacional da semana passada. Vamos tratar esse programa sobre a China, suas últimas movimentações, a atuação da Rússia na guerra da Ucrânia e as falas das viagens diplomáticas do presidente Lula dos últimos dias. Envolve diretamente esses dois países. E acho que seria legal a gente começar falando sobre a China, que já faz um pouquinho mais de tempo, né? Nós vimos que ela, há 2 semanas, ocupa as manchetes dos jornais brasileiros praticamente todos os dias. Quando não é a viagem do presidente Lula ao país, ou os impostos sobre as blusinhas da Shine vinda de lá, é o PIB do país surpreendendo a expectativa de crescimento, mais uma vez, para além do esperado, de 4,5% no primeiro trimestre de 2023. Seja nas falas do presidente Lula, seja na posição de líderes europeus, me parecem que temos visto muitos líderes mundiais e grandes jornais se questionando e cobrando ativamente o posicionamento chinês sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Às vezes trazendo Pequim para o centro da mediação do conflito, às vezes apontando a participação por meio de um apoio sem limites à Rússia. O que vemos a cada dia mais é como a opinião da China sobre diversos assuntos é relevante e está sendo cobrada pelo Ocidente. É importante saber qual a posição política da China sobre a guerra e por conseguinte, sobre os impactos dela. E vocês, pessoal, o que vocês acham? Parece que a China está ocupando cada vez mais os centros desses manchetes ocidentais. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma coisa que vai se manter daqui por diante. Uma das coisas mais relevantes que eu vi nesse último mês está diretamente ligada à viagem do Lula à China, que a gente vai colocar mais à frente, Brasil e China não apenas falando sobre uma nova moeda, mas fazendo acordo para comercializarem diretamente entre essas duas moedas. E a primeira operação dessa forma, entre real e renminbi, já foi realizada entre os dois países, e que não somente fazem parte do BRICS, mas os mercados internos gigantescos, enorme. O tamanho do mercado chinês, bom, esse dispensa apresentações. Parece que a partir de agora a gente vai cada vez mais ver mais medidas como essa de países comercializando nas próprias moedas, ao invés de passar pelo dólar primeiro. E isso, eu vi até um podcast esses dias que é uma própria resposta à própria guerra da Ucrânia, né? Que a gente viu a Rússia sendo banida dos pagamentos SWIFT, não podendo mais comercializar em dólar, tendo que fazer essas manobras ali por dentro de outros sistemas de pagamentos com a própria China, inclusive. E os outros países eles estão tentando se defender de uma possível banimento no futuro de pagamento SWIFT. O Brasil fez isso está tentando fazer isso com a China, está tentando começar uma conversa também com a própria Argentina, que é muito importante para o Brasil, porque a Argentina compra produtos industrializados brasileiros, não só trigo, soja, enfim. E parece, pelo menos para mim, e ao meu ver, pelo que eu ando lendo por aí, que essa decisão, né, de começar a comercializar não somente no dólar vai ser usada muito pelos países nas próximas décadas. Eu não diria que agora vai ter um impacto, até porque os próprios comerciantes brasileiros eles preferem comercializar com o dólar, que é uma moeda mais forte, e aí volta muito mais dinheiro em real para eles, né, ao invés de comercializar pela moeda da China. Mas é um impacto que a gente pode vir a ter bem no futuro, assim. Eu diria que, de fato, né, vamos falar de China por muito mais tempo aqui nas relações internacionais, principalmente também por o crescimento econômico do país no último ano, né? Para a retomada e o fim das políticas de Covid-0, a projeção de 4,5%, uma projeção de crescimento do PIB bastante interessante. E a China não sofre com os problemas inflacionários que está tendo nos Estados Unidos e na Europa. Então acaba sendo uma questão muito atrativa falar sobre a China, conversar sobre a China, e também, obviamente, chama muita atenção essa questão da moeda. Mas eu vou um pouquinho diferente do que vocês falaram. De fato, o acordo comercial é muito interessante, essa conversão entre real e yuan diretamente, também porque tira intermediários, que acontecia com o dólar, para deixar as coisas um pouco mais baratas. Contudo, também eu acho que existe essa projeção que o yuan, né, ou renminbi, como vocês preferirem falar, a moeda chinesa, tem essas duas terminologias, ele pode vir a substituir ou crescer em comparação ao dólar, mas eu acredito que é uma questão que possa ser a longo prazo. Mas o renminbi
possui algumas problemáticas ainda da moeda para poder ser substituir o dólar. Primeiro porque quando a gente pega aquela questão das moedas, né, a característica da moeda, capacidade de conversão, de armazenamento e de outros elementos que a gente fala na teoria econômica, o Yuan tem umas questões ainda bastante complexas. Quando a gente trocou a Libra pelo dólar lá no começo do século XX, existia umas questões que o dólar já era uma moeda, ou seja, já era um país já com maior economia, e, querendo ou não, até hoje os Estados Unidos têm um sistema financeiro muito grande. Então, existe uma certa maior estabilidade no sistema financeiro, as regras do jogo são mais claras ainda que o sistema financeiro chinês. Lembrando que a China tem um sistema político bem mais engessado, existe muito mais especulação do que acontece na China, não isso não acontece nos Estados Unidos, mas é muito mais claro você ver a política americana, porque existem vários veículos de notícias, existe uma cobertura muito maior, muito diferente do que acontece na China. Então, isso também acaba impactando também a questão da moeda. O Yuan ainda tem essas dificuldades, a transparência da moeda, a questão do seu lastreamento entre os mercados. Então, isso é uma complicação muito grande. Mas, com certeza, é muito interessante ver essas tentativas da China em utilizar essa própria moeda e tentar sair um pouco do arcabouço anterior do dólar. Que isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas, cabe se lembrar, dessa visão conservador, o dólar está aí há muito tempo. Então não é de qualquer maneira que a gente vai começar a trocar ele, devido a todas essas características da moeda que ele já possui. Eu concordo muito com o que o João falou, de que isso é uma possibilidade de mudança de longo prazo, né? Dada a natureza das duas moedas. Porém, o que eu acho muito interessante da gente observar é aqui a gente está olhando agora só para a moeda. Só que a gente está discutindo mais. A gente, acadêmicos de RI, tem economistas discutindo isso, tem jornais, tem uma discussão, não vou dizer que é uma discussão pública ampla, mas essa discussão ocorre nos meios de informação sobre isso. E a postura diplomática da China, a atuação diplomática da China em âmbito internacional, na arena internacional, vai mudando conforme outros países, os outros países começam a falar mais sobre a China. Isso é uma coisa que eu tenho visto muitos professores e analistas de relações internacionais comentarem. A postura da China no âmbito internacional começa a é muito longe de se tornar uma postura radical. É muito longe. Segue sendo um país relativamente discreto nas relações internacionais, se a gente for comparar com outros países, como, por exemplo, o seu adversário geopolítico direto, que é os Estados Unidos. Mas, conforme a gente começa a falar sobre isso, a China também aceita chamar o ministro das Finanças de um país como o Brasil para discutir isso. O Banco Central da China assina um acordo com o Banco Central brasileiro. Ela vai tomando cada vez mais posições assertivas. Ela vai se tornando não somente, vai deixando de ser aquela figura no âmbito internacional muito discreta e vai tendo cada vez mais atuação. E a gente está vendo isso só para concluir esse ponto de observação, que eu não me recordo agora qual foi o analista que eu vi falar, mas para mim essa é a mudança geopolítica de maior dimensão que a gente viu nos últimos anos. A gente está vendo um conflito em território europeu em que a gente está conversando e chamando para a mediação a China. E é um conflito entre Rússia e Ucrânia. E a gente está chamando para mediar a China. Isso era uma coisa inimaginável há décadas atrás. Tanto um conflito dentro do território europeu, quanto um conflito sendo mediado pela China. É muito interessante o que você falou. Eu acho que a lista que você ouviu, você falou mesmo que eu escutei, foi o pessoal, nossos colegas de jornal aqui, como as Cristina nos podcasts anteriores, mas é realmente algo muito interessante notar isso. Eu não diria que é a palavra chamar, né? Que agora com um ator muito importante, a proximidade da China com a Rússia, se torna mais do que evidente as pessoas que saberem qual o discurso e o entendimento da China sobre o conflito que está acontecendo na Ucrânia hoje em dia. E só comentando sobre os Estados Unidos, acho que a gente não tem como escapar de não falar sobre os Estados Unidos aqui,
quando apareceram essas notícias sobre os acordos de transações entre o Irã e real, houve muito falatório nos Estados Unidos que estava acontecendo. E isso serviu muito de narrativa também do que está acontecendo domesticamente no país, né? Ano que vem a gente vai ter a eleição nos Estados Unidos e o Biden é um presidente que não é muito popular no país, balançou bastante a popularidade dele e a candidatura dele para a reeleição é algo que a gente está discutindo agora com a força que ele vai ter ou não na eleição do ano que vem. E essa narrativa da possível substituição do dólar tem sido muito usada pelos republicanos. Eles argumentando que, olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos, a nossa economia, a gente vai perder para a China, a gente tem que voltar a ser o país forte de novo. Olha lá o que o Brasil está fazendo, daqui a pouco vários países começam a fazer isso e a gente não vai conseguir fazer mais nenhum tipo de embargo, a gente não vai ter mais capacidade de moeda que a gente tinha. Obviamente, como eu falei antes, eu acho que isso ainda é um certo exagero, né? O dólar está aí há muito tempo. Se você abrir agora o Google e pesquisar, o dólar vai cair, deixar de existir, você vai ver matérias de 2015 falando isso, só que com moedas digitais, com outro tipo de conversibilidade. Então, é muito interessante como ver. Essas movimentações têm afetado o principal ator, que ainda é os Estados Unidos nas relações internacionais. Como isso tem interferido no âmbito doméstico desses atores. Cara, ainda bem que você trouxe esse ponto das eleições dos Estados Unidos e essa questão da polarização no próprio país, né, que a gente vê que tá desde antes de Trump, sempre teve, na verdade, nos Estados Unidos, principalmente em épocas de eleição. E você comentou que não sabemos ainda, né, se Biden vai se reeleger, vai pelo menos se candidatar à reeleição. Se Trump vai se candidatar à eleição, tava tendo todo aquele rumor dele ser preso, de não sei o quê. Eu lembro, e até para fazer um paralelo um pouco do que a gente estava falando sobre China e Rússia, eu lembro de ter visto uma entrevista, se não me engano era uma entrevista, não era um podcast do Trump, e ele disse, né, nesse podcast que ele se reuniu com Putin e se reuniu com Xi Jinping, na época, né, quando ele era presidente. E pros dois, ele falou pro Putin, né, você não vai mexer com a Ucrânia, porque senão eu vou ter que usar os meios dos Estados Unidos, da OTAN, enfim. E falou pro Xi Jinping, você não vai mexer com Taiwan, porque senão eu uso meus meios, enfim. E toda essa narrativa do Trump, ele criticou o Biden por não ter conseguido parar essa guerra na Ucrânia, né? Parar com o avanço da Rússia. E talvez um dos motivos do Ocidente não ter conseguido parar essa guerra foi realmente a posição pragmática da China em relação a tudo isso, né? Eles tomaram o lado que fazia sentido para eles, que faz sentido para eles no momento. A Rússia, fora do sistema de pagamentos do sistema internacional, ela não consegue negociar em dólar, né? Para isso, eles têm que negociar com alguém que consiga negociar com eles. E a China é um dos países que está negociando com a Rússia, e com isso conseguem matéria-prima mais barata, conseguem exportar com um preço um pouco mais elevado, porque a Rússia, se não tiver essa exportação da China, ela não consegue importar de muitos países, né, principalmente em grande escala. E a gente vê que a China ela passou a ser um player muito importante, para além da economia, também politicamente no cenário internacional. E acho que seria legal a gente comentar um pouquinho também sobre a Rússia. O que vocês acham, pessoal? A Rússia tem ocupado as manchetes brasileiras e internacionais de maneiras bastante distintas, mas geralmente negativas. No começo do mês de abril, nós vimos a prisão de um homem suspeito de ser um espião russo no Brasil. Na semana passada, pousou em solo brasileiro, traje bastante casual, tá? Fica a observação. Sergei Lavrov, o chanceler de Putin. Em reunião com o chanceler brasileiro Mauro Vieira, Lavrov mencionou que Brasil e Rússia possuem visões bastante similares, entre aspas, sobre o assunto no continente europeu, apesar das votações divergentes do Brasil em fóruns multilaterais, cabe ressaltar. E para finalizar, no dia 24 de abril, em reunião do Conselho de Segurança na ONU, em Nova York, presidida pela Rússia,
Lavrov falou claramente que, abre aspas, ninguém deu aos Estados Unidos o direito de falar em nome de toda a comunidade internacional, que não é segredo que o objetivo é conter a China e isolar a Rússia, sendo assim a forma como o Ocidente entende o multilateralismo, e concluiu dizendo que ninguém deve fortalecer sua segurança às custas da segurança dos outros, e a OTAN não deu a mínima para essas obrigações. Ou seja, se pegar nos Estados Unidos e na Europa como representação total do Ocidente, tá todo mundo incomodado com a Rússia. E a forma como a Rússia está agindo, digo, no campo diplomático, me parece que ela, eu não sei se ela tem realmente esse cacife, mas ela se posta como, não, eu tenho capacidade, eu tenho como bancar essa guerra. Se a gente olhar exatamente o que tu colocou há pouco, a balança comercial entre China e Rússia se intensificou muito. E os economistas podem falar isso muito melhor do que eu, mas boa parte da economia da Rússia, se não está sendo mantida pela China, a Rússia é um país gigantesco, não vai ser mantido por um único parceiro comercial, mas a China é fundamental para a Rússia manter o seu ambiente social e econômico interno. A gente fala muito da Rússia nas relações internacionais e no campo de batalha, mas a gente tem que lembrar ainda que é um país com 11 fusos horários que precisa manter uma população lá dentro coesa para ela continuar agindo internacionalmente. Tudo que o Putin não quer é uma contestação ao seu poder, ao seu governo, em âmbito interno. Isso está muito longe de acontecer. A gente, eu estava vendo uma entrevista de um estudante doutorando de Relações Internacionais de Moscou, e ele estava falando, gente, a situação econômica interna lá, claro que se notou alguma elevação de preço, alguma troca, sai uma marca americana e entra uma marca russa no lugar, mas de resto, a Rússia segue relativamente estável dentro, não uma autossuficiência econômica, mas boa parte da cadeia produtiva da Rússia, ela possui capacidade de se manter. Ela possui como fazer a roda dela seguir girando internamente diante de tantas sanções internacionais que ela tem encarado. De fato, essa participação da economia chinesa na Rússia possibilitou, né, caminhos diferentes por país, né? Mas se a gente olhar os dados, a gente viu o PIB da Rússia diminuiu cerca de 2,1% no ano passado, ano que a gente teve um aumento de inflação no país considerável. Houve toda essa questão de saída de marcas e também, eu tinha ouvido isso também, acredito pelo Nexus Journal também, crescimento no mercado paralelo de produtos, né? Produtos entrando por outras fronteiras de outras repúblicas, ex-repúblicas soviéticas da Rússia. Então, ao crescimento do mercado negro, né, de produtos, obviamente, coisa mais cara. Então, por exemplo, você quer comprar algum tipo de refrigerante ou alguma marca norte-americana que não existe mais na Rússia, pessoas traziam de outros países da fronteira e revendiam isso no mercado alternativo. Então, existe essa questão. De fato, o Sergei Lavrov, quando fala, todo mundo acaba prestando atenção nos comentários, né? A gente não sabe o quanto aquilo é um blefe, o quanto aquilo é, de fato, algo existente. Mas a gente vem notado a continuidade dessa narrativa russa sobre o conflito, né? Essa popularização do Ocidente e essa questão de tentar demonstrar que existe uma espécie de conspiração contra a Rússia, contra a China. Obviamente que existe uma vontade dos Estados Unidos de tentar reduzir esse crescimento chinês, e existe essa tentativa de emplacar essa narrativa para outros países também, para conseguir dar apoio e uma imagem do que está acontecendo nesse conflito. E o Lavrov também veio para o Brasil, teve toda aquela questão também que foi durante a visita do presidente Lula à China. Acho que foi um momento que balançou muito as relações nacionais, e também o Lula foi muito criticado pelo posicionamento e os comentários que ele fez durante a visita à China, que casou com um momento péssimo também do Lavrov está tendo no Brasil também, mas isso a gente vai discutir posteriormente. E é claro também, né, a gente teve recentemente, voltando a falar sobre a China,
o comentário do embaixador chinês em Paris, em que ele soltou a frase que ele não acreditava na soberania total dos países que eram ex-repúblicas soviéticas. Depois desse comentário, a China foi pressionada pelos países europeus para ter explicações daquele comentário daquele embaixador chinês. A China rapidamente falou que era uma opinião própria dele, que não representava a opinião da China sobre essa temática, que causou ainda mais uma discussão sobre o comportamento Rússia-China e sobre o futuro desse conflito, dessas relações geopolíticas que temos agora. Cara, esse comentário do embaixador e depois a China vindo se explicar é muito aquilo do pragmatismo chinês, né? Eles tomam um lado, mas eles sempre tentam se explicar da forma deles, né? Mas sempre eles tomam um lado que for favorecer o ambiente interno deles. Eles viram que o comentário ele não foi bem recebido pela comunidade internacional, poderia causar alguma picuinha, enfim, alguma coisa. Eles já prontamente se explicaram. Eu lembro até do episódio lá mais antigo da China que aconteceu também. Mas enfim, voltando um pouco sobre a Rússia. A Rússia, como o Bruno falou, um player mais importante da Rússia que pelo menos eu tento pensar é o Putin, né? Ele tá no poder há sei lá quantos anos, acho que eu nem era nascido quando ele entrou no poder ainda, seja como primeiro-ministro, seja como presidente, enfim. O Putin ele não sai de lá por algum motivo, né? E o motivo principal que eu já li sobre é realmente essa popularidade que ele mantém entre os russos, né? É uma popularidade interna muito grande e parece que inabalável, né? A Rússia ela passou por diversas crises financeiras mundiais e se a gente for ver, por exemplo, pegar o Brasil teve uma crise de 2014 e a presidenta caiu. Os Estados Unidos teve a crise de 2018, mudou completamente o panorama político, que chegou à eleição de Trump em 2016. Enfim, existem controvérsias, mas a Rússia, ela sempre se manteve, o Putin, ele sempre se manteve no poder, e se não me engano era um mestrado que eu li, uma tese de mestrado, ela conversava bastante sobre essa popularidade do Putin com as guerras que a Rússia passou nesses últimos tempos. A Rússia teve guerra com a Geórgia, teve guerra com a Chechênia, tem apoiado a guerra da Armênia e do Azerbaijão, teve guerra com a Ucrânia, enfim, e todas essas guerras elas aconteceram em momentos que o Putin ele estava perdendo a popularidade interna. Parece que ele sempre apela para essa questão do fanismo, do nacionalismo russo, para ganhar sua popularidade, né? Sempre voltando àquelas origens de viúvos do Império Russo, né? Que os oligarcas russos sempre têm essa visão. E é muito interessante esse jogador, né? O Putin no sistema internacional, entender um pouco sobre ele, como ele funciona internamente e o porquê de algumas coisas acontecerem na política externa da Rússia. 23 anos, faz 23 anos que o Putin tá mandando na Rússia. Dos 3 chefes de Estado que nós vamos comentar até o final desse programa, que é Xi Jinping, Vladimir Putin, Zelensky, o Putin é disparado aquele que é mais imprevisível aos olhos do Ocidente, mas quando eu digo isso, eu não quero dizer que ele é maluco. Quero dizer que ele seja assim, que ele vai tirar uma ideia doida do nada para fazer alguma doideira. Não. O Putin, como bem comentou, desde que ele assumiu, ele já mudou o mapa da Rússia 3 vezes, se não me engano. Geórgia, a anexação da Crimeia, e agora com a Ucrânia, com o reconhecimento do Donbass como uma região independente, e a Europa toda olhando, tá? Primeiro passo, tu vai dizer que ela é independente, daqui a pouco tu vai dizer que ela é tua. O Putin foi mudando muito de 2000 até 2023 e foi inspirando cada vez mais esse sentimento de imperialismo russo. Não é uma novidade nas relações internacionais. O Putin não é o primeiro, definitivamente não é o primeiro chefe de Estado russo
apelar para essa imagem, mas o que impressiona todo mundo, literalmente todo mundo, é a capacidade que ele tem de fazer isso e executar isso. Pegar e executar. Ele precisa mandar tropas para cima da Geórgia, beleza, vamos lá e fazemos. A anexação da Crimeia. A anexação da Crimeia o cara fez sem derramamento de sangue. É claro, ele fez a anexação da Crimeia no meses seguintes, estava o mundo inteiro na Rússia disputando a Copa do Mundo da FIFA. Que é uma coisa que não teve sanção internacional relevante para aquele movimento da Crimeia, que hoje, quando se fala sobre um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ou um armistício, e aí a gente está falando bem de termos das relações internacionais, quando se fala de um acordo de paz, algo que colocaria fim à guerra, os atores ocidentais que se posicionam ao lado da Ucrânia falam em devolução da Crimeia para a Ucrânia. Isso não vai acontecer. Não diante de um ator como o Putin, que ele não recua. Ele não recua das suas posturas e dos seus avanços, tanto políticos quanto territoriais do Estado russo. E isso é algo que, olha, eu ainda quero ter o prazer de estar bem carinho ainda lendo sobre relações internacionais e ler sobre qual foi o saldo final. Saldo final não, mas o que vou estar estudando sobre em 2060 sobre o chefe de Estado Vladimir Putin, que governou a Rússia de 2000 até X. A gente não sabe. Poxa, 2023 a gente não sabe até quando ele vai ficar à frente do Kremlin, até quando ele vai ter sucesso nas iniciativas dele. Também a gente não... Eu tô falando aqui dessa postura que o Putin tem, parece que eu tô falando de um cara que tem uma visão de jogo assim, 20 rodadas de antecedência. Não é o caso. O Putin também se molda e reage a outras conjunturas externas. A China, por exemplo, que está sendo muito importante para a Rússia como um parceiro econômico, a China sabe que não pode, amanhã o Xi Jinping não pode pegar e falar publicamente que apoia a anexação da Ucrânia pela Rússia, porque faria com que ela perdesse, mas teria atrito com todo o mercado europeu, que é fundamental para ela. E a Europa também sabe disso. Mas Putin e Xi Jinping, que são os dois que nós comentamos aqui, são chefes de estados muito diferentes, e eu pessoalmente considero Putin um chefe de estado agressivo. Todas as suas políticas externas e internas tem uma posição agressiva e não recua daquilo. E é impressionante como ele tem sucesso em boa parte das suas intenções. Espero que em 2060 a gente tenha mundo ainda, né? Não só por questão de guerra, os mundos não está aí tão complexos. Mas é interessante você falar do Putin. Para os ouvintes mais antigos do Pode Ir, acredito que o quarto episódio do Pode Ir lá em 2020, o longínquo ano 2020, foi sobre o retrato sobre Putin. Que nós falávamos sobre a história do ator Putin, né? Como ator das relações internacionais, a história dele, o que ele fez com a Rússia, e também essa questão, também da narrativa que se conta sobre o Putin. É muito interessante ver que o Putin para uma extrema-direita europeia, visto como a figura do homem macho que monta em urso e anda por aí, e tem de ver da Itália mesmo tem esse problema agora, né? Quando estourou a guerra, parte do partido da direita europeia, o Silvio Berlusconi, que era grande amigo do Putin, que se encontraram depois também quando estourou a guerra, tem essa figura de proximidade. E sobre a questão de erros, né, é interessante ver, né, essa narrativa e essa relação que a gente tem quando a gente cria que o Putin, ele principalmente eu acho, capturar as instituições da Rússia, né. Existe algumas oposições ao Putin, mas a gente vê como que funciona o Estado russo, né. É um Estado de caráter repressivo, é um Estado que, sinceramente, eu acho que isso é evidente. A liberdade de expressão ela é muito limitada, se comparar com outros estados, mas a Europa toda, a gente viu isso durante a guerra. E principalmente ver o que vai dar
isso com o tempo. O Bruno falou em 2060 que a gente vai ler sobre o Putin. Será que a gente vai ler que o Putin, a queda dele foi o começo da guerra na Ucrânia, que ele conseguiu trazer grande parte do mundo contra ele, e uma guerra que parecia ganha tá levando muito mais tempo lá para terminar? Ou a gente vai ver um Putin que sobre realmente ser um estrategista nas relações nacionais? Fica a dúvida, né? Por enquanto a gente vê a Rússia com isso, um PIB que diminuiu, mas não tanto porque a gente imaginava. A gente vê um país também que as taxas de natalidade estão caindo enormemente, e por causa das guerras também, a média dos homens na Rússia também caiu drasticamente. Então, o que vai acontecer com o país economicamente? Até quando também vai ter mão de obra para lidar, taxa de natalidade? Vocês, também nos jornais, tem matérias na BBC e outros jornais de mães russas indo para a Argentina para ter o filho, para poder ter um passaporte argentino. Pra quem não sabe, a Argentina tem um passaporte que vale muito bem, até vale mais que o do Brasil, para entrar por aí. Então, pessoas pensando em plano B já. Até quando isso vai ser viável, essa estratégia, essa visão, essa narrativa que o Putin põe para as suas decisões? É isso que talvez em 2060 nós vamos ler se nós estivermos aqui. Isso que você falou é bem interessante mesmo, João, porque a Rússia não é só a guerra da Ucrânia, né? A Rússia ela é um país extremamente... Bom, faz parte de um grupo extremamente... que não existe sindicalismo, direitos humanos existem só para inglês ver, né? Existe uma desigualdade social gigantesca no país, ou seja, aquilo que a gente vê em Moscou, em São Petersburgo, não é a realidade da Rússia, que é gigantesca, que é enorme, né? E isso que você trouxe bastante de o que será o futuro da Rússia, óbvio que a gente não está aqui para fazer previsões, até porque eu acredito que não tenhamos essa capacidade tão grande de fazer uma previsão, de falar, não, vai acontecer isso com a Rússia. Mas isso de migrações em massa, de pessoas não querendo ficar no país por conta da guerra, por conta de uma futura crise econômica, é muito importante pro cerne da guerra, né? Porque a guerra não é só no campo de batalha. A guerra também é dentro do Kremlin, é também nas casas das pessoas que estão tanto por ali por volta, quanto das pessoas que saíram da guerra, seja na parte da Ucrânia, seja na parte da Rússia. E também no cenário internacional, como a gente vem falando bastante, é também uma guerra política entre OTAN e aliados, e Rússia com aliança, entre aspas, da China ali, que a China, querendo ou não, financia essa guerra. Então, isso que você trouxe da guerra não estar só no campo de batalhas é muito importante dentro da análise do que é a Rússia hoje em dia, de como ela se tornou, como ela chegou nesse estado atual de guerra. E acredito que a gente deu um panorama geral sobre a Rússia, né? E seria interessante a gente também falar um pouco sobre um outro ator que a gente vai comentar nesse episódio, que é o Brasil. O Brasil é aquele que recebeu o diplomata russo esses dias. Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso, pessoal? Não tem como falar do Brasil também, o que está acontecendo agora. O nosso país pode participar ou estar presente agora nessas relações Ucrânia, Rússia, China e Rússia e Estados Unidos. Recentemente a gente viu a primeira visita do presidente Lula à China, esse novo mandato dele, algo que já foi adiado por causa da pneumonia que o presidente teve. Nós vimos a nova comissão que o presidente levou vários empresários, lideranças sindicais, do MST junto à Rússia, e a gente já comentou aqui também que teve esses acordos, promessas da China para novos investimentos no Brasil, e como foi com os acordos do BRICS também, e acordo também dos bancos centrais. Só que eu acho que o que mais trouxe à tona também nessa discussão foi os comentários do presidente sobre o conflito Rússia-Ucrânia, o que abalou muito críticos, trouxe também um pouco de desconfiança da imagem do Brasil, sendo o país que mencionou
que possivelmente gostaria de criar um grupo para tentar resolver a problemática da guerra. Segundo declarações durante o que aconteceu na China, o presidente teria igualado a culpa entre Ucrânia e Rússia no conflito, falando que a Rússia não era tão culpada quanto a Ucrânia no conflito, que ao anterior houve também uma culpa de outras potências para a existência disso, o que também trouxe críticas muito grandes dos Estados Unidos e da União Europeia, tendo falado que o Lula provavelmente tinha escolhido o lado, que foi algo que desgastou muito a imagem do presidente e também assustou muitas pessoas que não imaginavam uma possível posição e um comentário numa visita à China. Vocês têm alguma coisa a comentar, pessoal, sobre os comentários e as posteriores repercussões a ele? Eu acho que essa é a primeira vez que a gente está vendo a diplomacia do Lula 3 colocada assim à prova. Para os estudantes de RI, sabido, conhecido que o Lula tem uma política internacional, uma diplomacia presidencial, perdão, muito ativa. Ele vai aos países, viaja e fala diretamente sobre qualquer que seja o assunto. O que eu vejo, pelo menos o que eu percebi nesse atrito todo, eu não vou dizer confusão, porque não foi uma confusão diplomática. Teve muita repercussão midiática e teve sim muita repercussão diplomática, que a diplomática deu as declarações que ele deu. No dia seguinte, os embaixadores de Itamaraty e o próprio Lula já estavam falando diretamente com outros diplomatas, como por exemplo, um dia depois dele ter feito esse paralelo entre as culpas de Rússia e Ucrânia, ele se reuniu, ele já estava no Brasil, ele já voltado ao Brasil, se reuniu com o presidente da Romênia, pessoalmente, recebeu o presidente, a primeira-dama da Romênia, e disse, em reunião com o chefe de Estado e diplomatas, mas uma reunião fechada, disse, não, nós, Brasil, consideramos a Rússia o país agressor neste conflito. Isso é ponto pacífico e o Brasil votou assim em fóruns multilaterais. Só que o que eu acho interessante é o presidente Lula com uma diplomacia presidencial muito ativa. E nós vimos, tanto no Lula 1 quanto no Lula 2, foi um momento em que ele exercitou muito a pauta de Sul Global. Para quem não está familiarizado, o termo Sul Global não tem nada a ver com quem está no hemisfério sul, quem está no hemisfério norte. Não. Questão de potências, relacionamento entre estados, potências que não fariam parte do norte global, Estados Unidos e Europa, majoritariamente. Então, Lula, todo mundo sabia que ele ia fazer isso, que ele ia exercitar mais a diplomacia entre os BRICS e países que se colocam no sul global. O que eu vejo assim como um problema foi o timing. Eu acho que foi ruim, porque daí contrastou não somente com um avanço da Rússia no campo de batalha contra a Ucrânia, a visita do chanceler russo ao Brasil, a Europa cobrando um posicionamento da China sobre o conflito na Ucrânia. Então, eu vi muita gente não, muitos veículos de imprensa questionando o que o Lula vai fazer, o que é isso, meu Deus do céu, vai se aliar à Rússia. Não me parece do feitio do Estado brasileiro. E aí eu estou incluindo o Itamaraty nisso. O Itamaraty já se posicionou e deixou bem claro que considera a Rússia o Estado agressor. Mas, e aí casa muito bem com a tradição diplomática do agente Lula, essa questão de vamos organizar um fórum multilateral com mais gente, além de quem está envolvido nessa guerra. Vamos trazer mais gente para isso. Só que isso reverberou mal, especialmente na Europa e os Estados Unidos, como a gente comentou no primeiro bloco, já está com receio de aqui eu estou resumindo,
muito grosseiramente essa questão. Os Estados Unidos tá com medo de que o Brasil saia da zona de influência americana para a zona de influência chinesa. Seria uma catástrofe para quem quer que ocupe a Casa Branca. E o Lula vai lá dar as declarações sobre guerra da Ucrânia. Foi imediatamente jogado como se aliou a China, se aliou a Rússia. Isso foi muito ruim. Eu considero mais para política interna do que para política externa do Lula. Porque ele foi, depois de ele ter ido à China, ele seguiu viagem internacional. Hoje ele esteve em Portugal. Tiveram relatórios da comunidade europeia sobre expectativas positivas quanto ao Brasil, só que gerou um buzz de notícia ruim, ao meu ver, mais internamente do que externamente, mas que deixou o Ocidente de orelha em pé, deixou. Eu acho que é exatamente isso que você comentou. O mundo ele não é o mesmo mundo de 2003. O mundo ele não é o mesmo mundo de política externa Lula 1, Lula 2. Mas eu fico feliz em ver que, né, puxando o nosso querido Temer, que o Brasil voltou, né? A política externa brasileira voltou. Finalmente, depois de 4 anos de isolacionismo e de perseguição a ideais que, ao meu ver, não eram ideais que o Brasil sempre teve, o Itamaraty sempre teve. Mas voltou aquela parada do pragmatismo, do toma lá da cá, interno e externo, né? Que um dia o Lula ele tá recebendo o embaixador russo, no outro dia ele tá coroando o rei Charles no Reino Unido, no outro ele tá com o Biden nos Estados Unidos, depois ele vai pra China, enfim, completamente. Os eventos foram aleatórios, foram o que passaram na minha cabeça, não foi exatamente isso que aconteceu, mas enfim, o Lula ele visitou e foi pra diversos países com diversos ideais, né, políticos e econômicos distintos. E ver aí pessoalmente, né, vendo o Brasil ele tomando uma posição que vá de acordo com seus interesses. E aí, quando eu digo seus interesses, são interesses da classe política dominante, né? Não digo que toda classe política tem os interesses que a política externa do Lula ele tá tomando. Mas enfim, a classe política dominante ela tem interesses e não é mais um quintal dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos faz o que quiser e o Brasil aceita e vota a favor. Enfim, essas declarações que o Lula deu, posso não concordar com muitas, mas eu gosto de ver o protagonismo brasileiro, né? Que o Brasil ele sempre foi protagonista desde a criação da ONU, desde antes no cenário internacional, e a volta talvez não tão forte, porque o Brasil atualmente não é o mesmo país que era e não tem a mesma força que tinha, mas se fosse basear em uma palavra esse bloco aqui do Brasil, seria o pragmatismo, né? E o Lula a gente sabe que faz muito bem isso desde o seu primeiro mandato, né? Ele se tornou amigo de regimes de extrema esquerda na América do Sul e a direita nos Estados Unidos, União Europeia, enfim. Mas é aquilo, né? O mundo, ele não é mais o mesmo do que era em 2003. E a polarização, né? Essa polarização de ter que tomar um lado não é só no Brasil que a gente tem isso, né? Não é só aqui. E a gente viu, como o Bruno bem comentou, o Washington Post comentou, chamou o Brasil de traidor, simplesmente para o Brasil ter ido à China em busca dos seus interesses, os interesses econômicos, que os Estados Unidos não podem prometer os mesmos interesses que a China pode, até por... enfim, limitações econômicas que os Estados Unidos têm em relação à China, e aí a gente poderia passar dias discutindo essas diferenças econômicas que os Estados Unidos têm em relação à China. Mas eu acho que já me estendi um pouco demais falando um pouco, mas queria trazer essa felicidade, né, de estar de volta o pragmatismo brasileiro e Brasil na política externa mais uma vez. Concordo com o Bruno que existe uma nova tentativa de trazer um protagonismo brasileiro à política externa. Claro, a tentativa de recompor nossa presença em fóruns multilaterais e conversar com diferentes atores, que é muito benéfico.
Contudo, eu vou discordar um pouco dessa questão do pragmatismo. Eu acho que o que aconteceu na China foi um problema de comunicação que demonstrou a falta desse pragmatismo. Eu achei um estranho o comentário que o presidente foi. Muito bem que o Lula falou. O Lula 1, Lula 2, tipo, também havia um claro respeito pela filosofia de neutralidade no Brasil, a capacidade de comunicar com diferentes atores que o Brasil sempre teve, por FHC e antes mesmo da antiga República. E eu acredito que essa fala do presidente foi bem complicada e, por ter sido complicado, o Itamaraty teve que dar uma declaração posterior no dia seguinte, falando que o Brasil considera a Rússia a agressora desse conflito. Mas assim, o bom que a gente tem visto foi essa adaptação. Pelo menos está acontecendo a adaptação. O presidente lá em Portugal voltou a forçar que ele acredita que a Rússia é culpada no conflito, né? Houve toda essa tensão. E vamos ver como fica isso agora, né? Porque depois dessas falas, pode haver um crescimento de desconfiança da Europa e dos Estados Unidos com o Brasil, e nessa tentativa de criação de um grupo para tentar, um grupo, uma característica neutra, de mediar esse conflito depois dessas falas que aconteceu. Cabe entender agora como vai ficar a narrativa do Brasil, se a narrativa constitui esse pragmatismo de naturalidade, ou se as falas e acontecimentos, mesmo que tenham sido ou não exagerados por veículos de notícia, vão ficar manchados nessa perspectiva. Vamos ver os próximos capítulos. Uma coisa que eu fiquei pensando muito após essas declarações do Lula, porque foram declarações que me incomodaram da seguinte maneira: não era o conteúdo da declaração, era o momento em que elas foram colocadas. Porque a declaração em si está em linha com a tradição diplomática do Brasil mais antiga do que os governos Lula, como o Bruno colocou. Está em linha com o que foi a história do Itamaraty desde o Rio Branco. Mas justamente causou essa má repercussão pelo contexto geopolítico que a gente tem hoje. Eu fiquei muito tempo pensando, tipo, por que o Lula fez isso? Por que esse eu, né? Considerando que foi um erro, porque há quem tenha visto muito bem colocadas as declarações do Lula. E quando eu fui ver justamente quem está achando isso, justamente quem mais alinhado, e aí quase sectariamente alinhado, com a política de cooperação do Sul global, isso é benéfico, tem benefícios econômicos, só que a pauta geopolítica hoje ela está no norte global. Seja em qual país ou partido que tu olha, a gente está falando de dólar e guerra na Ucrânia, de economia americana. Então, assim, é uma análise minha. Eu acho que o Lula acabou caindo numa traição com uma própria expectativa positiva que ele tinha. Que se a gente for olhar, ele visitou China, tratou de Rússia. A Rússia é um assunto muito relevante nesse momento. E uma coisa que se falou muito durante o governo Bolsonaro, os 4 anos do governo Bolsonaro, foi: Bolsonaro não fez não exercitou os BRICS. Aí quando o Lula 3 volta, sendo que o Lula 1 e o Lula 2 estavam lá, surgimento mais da formatação do BRICS, quando o Lula volta para o seu terceiro ato, ele tem a ex-presidente do Brasil sendo empossada no Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que agora existe, e tem verba, e tem dinheiro lá. A Dilma foi empossada em Xangai, e justamente no seu discurso de posse com o Lula na plateia, ela falou em cooperação de sul global. A Rússia querendo, quanto mais estados, quanto mais parceiros políticos ela tiver hoje, além das suas fronteiras, melhor para a Rússia. A China, em poucos anos a gente vai ver a China, que é o Czinho dos BRICS, ultrapassando os Estados Unidos em tamanho da economia. E a Índia, que até o final agora a expectativa é que em poucas semanas a Índia ultrapasse a China e como país mais populoso. Eu
eu não diria que o Lula foi com muita sede ao pote dos BRICS ou do Sul Global. Eu acredito só que ele foi realmente assim, pô, é aqui, é com esse grupo que eu sempre me afinei, que agora eu tenho subsídio para fazer, né? Não, e aí não é somente do Lula, é de toda uma corrente política que ele representa. O PT sempre foi um partido, desde que surgiu, mais afeito à cooperação do Sul Global, e as outras letras dessa sigla BRICS também, que agora chegam a 2020 muito maiores, só que justamente por serem muito maiores, elas não conseguem mais se relacionar e fazer os mesmos discursos que elas faziam no começo dos anos 2000, de vamos cooperar todos entre si, se todos os países do BRICS fizerem acordos de cooperação, a gente consegue se manter aquém dos Estados Unidos. Se o mundo tivesse mantido mesmo, sim, só que o problema é que não são mais os mesmos países do BRICS, eles são muito maiores e, inclusive, que cada um desses países pensa entre si é relevante para quem está fora dessa sigla BRICS. O que eu quero dizer com isso? Se Rússia, Índia, China e Brasil fecharem um acordo econômico entre si, pô, olha o tamanho dessas economias. Todo mundo vai dizer, tá ótimo, do ponto de vista de economia interna, tá ótimo. Só que isso vai afetar diretamente a imagem de todos esses na Europa e nos Estados Unidos, porque hoje são países muito maiores, né? A China, e a gente volta para o começo do programa, o que a China faz na geopolítica interessa, inclusive, quem não está nos planos. O medo, isso é claríssimo, isso está em depoimentos de funcionários de segurança dos Estados Unidos e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles veem a construção da nova Rota da Seda como algo que vai fazer frente ao protagonismo e o tamanho que os Estados Unidos têm na economia dos demais países. Então, eu volto... Eu sei que ficou até confuso isso que eu quis falar, mas eu vejo que o presidente Lula, ele está em linha... Não me surpreendeu nada que ele falou. Para quem conhece a história política dele, a história política da corrente política que ele representa, que ele sempre esteve inserido, que eu acho olha como abala hoje, como estremece uma cooperação entre atores que não... eu não vou usar daí de novo agora o termo Sul Global, mas outros países que não Estados Unidos e Comunidade Europeia estão agora... Esse é o ponto. Os Estados Unidos e Comunidade Europeia estão com problemas internos muito grandes. Os Estados Unidos está com um problema econômico interno muito grande, a Europa nem se fala, e os dois, a parceria Estados Unidos e União Europeia é fundamental para a existência dos dois hoje, em 2023. Qualquer coisa que se desenhe de forma parecida, mas paralelo a isso, estremece muito mais do que no começo dos anos 2000, quando o Lula já falava de cooperação sul global. Já se falava em o projeto do Banco dos BRICS, então era uma coisa, ia ser quase o equivalente ao BNDES dos BRICS, e hoje a Dilma Rousseff está impulsada lá. Tem tudo para ser, tipo, meu Deus do céu, é a possibilidade do Lula conseguir trazer proveitos de política externa para política interna. Sim, mas ele não vai poder fazer isso com a mesma facilidade que ele tinha no começo dos anos 2000, porque isso vai gerar aí sim, hoje gera um desgaste político, e aí a gente teria que fazer um novo programa para isso, discorrer sobre redes sociais, sobre novas formas de construção de notícias. Hoje ninguém consome notícia em 2023 como era no começo dos anos 2000, mas me surpreendeu mais a repercussão negativa, e entendo perfeitamente o porquê da repercussão negativa às declarações do Lula na China, tanto do Lula na China, o que ele falou na China, que ele falou sobre dólar,
e cooperação entre a China, quanto à questão da Rússia, me surpreendeu, assim, tipo, olha, como a gente ainda tem uma zona de influência política e não somente econômica, Europa e Estados Unidos, que vão brigar, vão espernear por essa qualquer movimentação nessa hierarquia de poder que existe desde o fim da Guerra Fria, que claramente está mudando. É isso, internacionalistas. Temos ainda muito a discutir. Claro que a gente trouxe aqui visões. A gente fica atualizando as notícias, os podcasts que citamos aqui. Vocês podem discordar, concordar com a gente. Da melhor maneira que vocês... Da melhor maneira não, né? Da maneira mais respeitosa possível também, que aqui o objetivo do Pode Ir é ser uma discussão. Discutir de maneira democrática o que está acontecendo. E é isso, pessoal. Esse foi um episódio diferente. É um novo modelo do Pode Ir debate. E aí vai tentar fazer um pouco das notícias. E tentar também discutir um pouco o que está acontecendo. Sempre tentando resumir e dar algumas perspectivas do que pode ou não acontecer. E o cenário que estamos vendo hoje em dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E até o próximo episódio. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.